Eu chorei, eu gritei, obrigada, Senhor. Ficou todo mundo sem entender nada, mas eu entendia o que Deus estava falando para mim. Então, assim, que sejamos nós a ouvir a voz do Senhor. Sabe, porque a nossa ansiedade, ela não pode ser maior que a nossa fé no nosso Deus. Os nossos medos não podem ser maior que a nossa fé no nosso Deus. Ainda que Jesus esteja dormindo, busque intimidade com o Senhor, busque nele a intimidade ao ponto de quando você perguntar, ele responder. Porque é na caminhada que nós adquirimos essas bênçãos do Senhor. Não é ficando na nossa zona de conforto, não. Porque esse Jesus, ele é lindo, ele entrega na medida que buscamos. Então é na caminhada que ele vai aperfeiçoando e você vai tendo experiências extraordinárias. E tudo isso fica aqui, ó, no coração. Todas as vezes que eu penso nas experiências que o Senhor me deu, eu falo assim, Pai, muito obrigada, porque o Senhor me ama muito. Quem sou eu para Deus se importar comigo? E ele fala assim, eu me importo com o que está dentro, não é só com o que está fora. Então antes de eu resolver o que está fora, eu preciso resolver o que está dentro, desde que você permita. Entende? Então quando Jesus ouve a nossa voz orando, clame, chore mesmo na presença de Deus. Não sinta vergonha, nem sinta, sabe, Jesus, o que Jesus vai pensar de mim? Irmão, o que Jesus pensa de você é a melhor coisa. Acredite, Jesus não te condena por nada do que você faz, nem pela sua ansiedade, que muitas das vezes é maior até que a gente mesmo. Muitas das vezes a gente só quer se enfiar numa caverna e nunca mais ver ninguém. A gente não quer conversar, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém. Tem momentos que é assim mesmo, isso é o natural da pessoa. Só que é o natural da pessoa, a pessoa precisa entender que precisa ser o natural e precisa buscar Jesus. Ela precisa pedir ajuda. Eu não estou falando para você ficar pedindo ajuda para um e para outro. Não, é para a pessoa certa, é para Jesus. É sobre isso que a gente está falando, entende? Então naquele momento ali, eu imagino que Jesus olhou, quando Jesus falou assim, olhou aquele coração tudo aflito daqueles discípulos, todo mundo ali achando que ia morrer, Jesus deve ter ficado assim. Cadê a fé de vocês? Ou seja, vocês já viram grandes maravilhas acontecer. Vocês acham mesmo que eu fiz tudo o que eu já fiz por outras pessoas? Pelo paralítico, pelo cego, pelo mendigo. Já fiz tudo por tanto. E vou deixar vocês, que são os meninos dos meus olhos, que estão aqui na minha presença, que estão junto comigo, que são a minha família, perecer e morrer? Jesus está falando para nós hoje. Ele faz tudo por tanto. Nós achamos, mas se ele se importa até com o lírio do campo, com um pássaro, imagina com você. Ele se importa muito com você. Ele se importa ao ponto de falar assim, acala-te mar, acala-te vento. Mas antes de tudo isso aqui fora acontecer, ele precisa mexer no que está dentro. Ele precisa resolver o que está dentro. É a ansiedade, é o medo. Qual que é a sua fragilidade diante do Senhor? É o nervosismo? Ah, eu sou muito nervosa, eu sou muito estourada, eu não dou conta, Não, declare em nome de Jesus Cristo que você foi, hoje você já não é mais, porque é na caminhada que nós aprendemos. A ansiedade vai continuar vindo, mas amanhã você precisa ser menos ansiosa que hoje, depois menos ansiosa que amanhã, e é assim na presença do Senhor a gente vai melhorando, ao ponto de chegar uma dificuldade tão grande na sua frente, e você falar assim, ô Jesus, eu entendi o mistério, me empresta aí uma almofada também, porque eu vou deitar e dormir, porque hoje eu descanso no Senhor. Hoje eu descanso no Senhor e eu aprendi. Se Jesus deu uma ordem para os discípulos lá atrás, no início ele falou assim, entra no barco, rema, que vamos para o outro lado do mar. Ele falou, vamos. Então na nossa dificuldade ele está falando, vamos, eu vou passar com você. Ele não falou que você ia passar sozinho. Ele não falou que as suas aflições, que seus momentos de fragilidade e tristeza você estaria sozinho. Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, para todos os dias da nossa vida. E de quebra, ele ainda mora dentro de nós. Olha que beleza. E quantos de nós somos corajosos o suficiente para, dentro da nossa dificuldade, a gente ter a coragem de olhar para dentro de nós e falar assim, o cara mora aqui. Ontem ele estava dormindo lá na popa do barco, mas hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui. Será que eu tenho essa convicção? Será que eu tenho essa coragem de assumir? Meu Jesus mora aqui dentro, tá tudo certo. Tá acontecendo todo o mistério aí fora, mas eu vou descansar e vou dormir. Sabe, eu quero uma almofada, você vai dar risada do problema, o problema tá ali. E quando a gente busca isso no Senhor, gente, de verdade, eu tenho vivido algo assim em Deus, que eu vou falar uma coisa para vocês.
Só quem tem fé é quem compreende. Muitas das vezes eu falo aqui algumas coisas para o Sérgio, eu me emociono muito, porque assim, estar na presença do Senhor, sentir Ele falar, ouvir Ele falar e conversar, é uma experiência assim que eu falo para você, é incrível. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. É gostoso demais. E é um momento que eu falo assim para Deus, Jesus, é sobre isso, sabe? Eu não quero que acabe nunca. Eu falo, não deixa que essa paixão, essa vontade de estar na presença do Senhor passe. Porque é gostoso quando você pergunta, Deus responde. Muitas das vezes Deus silencia. Aí você fica assim, sem mistério, foi esse. Mas até no silêncio, Deus tem um cuidado extraordinário com a gente. Até no silêncio, porque Ele está no controle. Ele